Questão do Enem 2016, segunda aplicação. A questão número 33, eu sou o professor Sérgio Wagner, canal Explica Gel. Vamos aí encarar essa questão de urbanização. É uma questão tranquila, mas que ela nos permite lembrar de vários conceitos que são muito importantes. Vamos lá? O texto faz referência a um movimento migratório que reflete... Muito bem, então o texto está falando de um movimento migratório, a gente vai identificar esse movimento migratório no texto e aí vai procurar a alternativa que completa, esse movimento migratório reflete o quê? Vamos lá. A presença de uma corrente migratória por si só não explica a condição de vida dos imigrantes. Esta será somente a aparência de um fenômeno mais profundo, estruturado em relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É o que podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades. Esse é um movimento migratório. Tudo bem? Qual é o nome disso? Êxodo rural, migração campo-cidade. Então, retornemos aqui para a última frase. É o que podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades e obrigados a viver em condições de vida culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu lugar de origem. Sai do campo, vai para a cidade, então você tem aí um choque cultural muito grande, tudo bem? Então, a gente sabe que êxodo rural é um movimento migratório de população saindo do campo indo para a cidade, e a gente sabe também que esse movimento migratório é o grande responsável pelo processo de urbanização. E o processo de migração campo-cidade e êxodo rural, como toda e qualquer migração, é resultante da somatória de forças repulsivas e forças atrativas. Os fatores repulsivos atuam nas áreas de saída, não é isso? Da onde as pessoas se deslocam, da área de origem, que aqui no caso são as áreas rurais, não é isso? O que pode gerar essa repulsão? Pobreza no campo, falta de condições de vida, vida ruim no campo, é o que leva as pessoas a deixarem o campo, E o que provoca essa pobreza, essa dificuldade de viver no campo? O que provocou no Brasil? O que provoca nos países subdesenvolvidos, E ele fala muito no texto, sobre essa questão socioeconômica, por isso que a gente está buscando Brasil e países subdesenvolvidos. A falta de acesso à terra. É muito comum nas nações subdesenvolvidas a extrema concentração fundiária, as melhores e maiores terras na mão de uma minoria, que muitas vezes mantém a sua terra improdutiva só para ela se valorizar, só para especular. E aí, essa terra, além de não estar disponível para a maior parte da população que está no campo, ela não produz nada e não gera nada de empregos. Tudo bem? Então a falta de acesso à terra gera mais pobreza no campo, o que gerou muita migração êxodo rural na história brasileira. A falta de emprego no campo. Por quê? Porque as terras não produzem, ou quando estão produzindo, de repente vem a mecanização, vem a modernização, e aí tira emprego da população mais carente do campo. Então, dentro de uma situação de precariedade no campo, essa população vira um verdadeiro exército de reserva de mão de obra que vai para as cidades e vai lotar as cidades de pessoas, e muitos vão se periferizar e se favelizar nas cidades, não é isso? O que atrai nas cidades? O dinamismo econômico, a ilusão ou até a realidade de que a cidade vai estar oferecendo oportunidade, São os fatores de atração, o dinamismo econômico da cidade, que é gerado pela industrialização. Toda a área, todo o país que se industrializou se urbanizou também, porque o loco da indústria são as áreas urbanas. Então, consequentemente, o dinamismo econômico gerado pela industrialização gera empregos nos vários setores da economia, tipicamente urbanos, o setor secundário, o setor terciário. Mas toda a área que se urbanizou também tem que ser industrializada? Não, às vezes a própria dinâmica econômica da cidade, só no setor terciário, já é suficiente para gerar atratividade. Lembra que o setor terciário é o setor de comércio e serviços, que é o que tem a maior variedade de tipos de trabalhos, a maior variedade, a maior gama de profissões, que é no setor terciário, que é tipicamente urbano, predominantemente urbano. Então o dinamismo econômico da cidade torna a cidade atrativa, beleza? E aí, vamos aí para a resolução, que diz assim: o texto faz referência a um movimento migratório, o êxodo rural, que reflete, letra A, reflete o processo de deslocamento de trabalhadores motivados pelo aumento de oferta de empregos no campo? Não. Mas o cara vai para o campo atrás de emprego se ele está saindo do campo. O êxodo rural é o contrário.
beleza? Letra B, dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas que resultou no inchaço das grandes cidades. Sim, a dinâmica experimentada por muitas pessoas que fizeram o êxodo rural, deixaram o campo e foram para a cidade, acabou superlotando, gerando inchaço das cidades. Letra B, alternativa correta. A gente aproveita e fala de inchaço das cidades, cidades superlotadas, e essa superlotação das cidades acaba gerando mais gente, mais demanda, né, nas cidades do que capacidade infraestrutural da cidade. Então, falta moradia decente, falta saneamento básico, falta coleta de lixo, falta segurança, falta mobilidade, falta lazer. Então, a cidade está inchada, ela está superlotada, a cidade está doente. Vamos anotar aí um termo que pode falar sobre isso, né? Sobre essa doença da cidade com carência de infraestrutura, porque ela está inchada, está com excesso de pessoas, está com mais gente do que ela suporta em termos de infraestrutura. Palavrinha para isso, macrocefalismo urbano, macrocefalia urbana. Anota que isso é bem importante. Vamos para as outras alternativas, que tem mais algumas teoriazinhas bem rápidas aqui. Letra C, permuta, né, mudança, troca, né, de locais específicos obedecendo a fatores cíclicos naturais. Nada disso, né? Permuta vai mudar de um lugar para o outro, né? Por fatores cíclicos naturais? Não. O que a gente pode pensar em migração por fatores cíclicos que acontecem eventualmente, né, que acontecem, né, com uma certa sazonalidade natural, é uma migração chamada transumância, né? Ah, professor, o que é transumância? Transumância é quando uma pessoa migra de um lugar para o outro, depois ela retorna para o seu lugar de origem por conta das estações do ano, né? Um fator cíclico natural. Então, por exemplo, pessoas que vão trabalhar no litoral na época do verão, né? Depois voltam para sua cidade de origem. Pessoas que vão para uma determinada área trabalhar na colheita das uvas, por exemplo, né? Então o ciclo natural faz que aquela época seja época de colheita. Então eles vão trabalhar lá, depois eles voltam para sua área de origem. Qualquer tipo de migração, né, onde as pessoas vão para um lugar, depois retornam para sua área de origem, por conta de um ciclo natural, né? Um ciclo natural que determina a dinamismo da economia do litoral no verão, que determina a colheita de alguma coisa, a gente chama essa migração de transumância, legal? Letra D, circulação de pessoas diariamente em função do emprego. Isso é uma migração muito forte nas grandes regiões metropolitanas, né? Nas grandes concentrações urbanas, né? Mas não é isso que ele está falando. O texto fala de êxodo rural. E essa migração de ida e volta diária para ir ao trabalho, a gente chama de migração pendular urbana. É muito importante também conhecer esse tipo de migração. E por fim, a letra E. Né? O que gerou esse movimento migratório êxodo rural reflete o quê? A cultura de localização itinerante no espaço, quer dizer, que a pessoa está sempre migrando, itinerante de um lugar para o outro. Não, né? Geralmente essa migração é definitiva, a pessoa vem do campo e permanentemente passa a viver em áreas urbanas. Não é a alternativa E, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal para quem não se inscreveu. Espero que essas questões que a gente está resolvendo sejam muito úteis para que você tenha o máximo de sucesso na resolução das provas do Enem. Beleza? Valeu, gente!